Jornal da Rede Alesp. Nós vamos mudar de assunto e falar agora sobre o leilão que o governo do estado de São Paulo vai promover no dia 1º de fevereiro, num montante de 18 milhões de reais em créditos do ICMS, o Imposto sobre Circulação de Mercadorias. Nossa entrevista é com o Nelson de Souza, presidente do Desenvolve São Paulo. Bom dia, bem-vindo ao Jornal da Rede Alesp. Alessandro, explica melhor para a gente que está acompanhando o nosso jornal como é que vai funcionar esse leilão, mas antes entender o que é esse crédito, né? Porque muitas empresas não sabem como é que funciona, como é que é um leilão de crédito. Bom dia Priscila, bom dia Jeremias, bom dia aos telespectadores do Jornal da Rede Alesp. Mais uma vez é um prazer estar aqui com vocês. Como funciona um leilão de crédito ICMS? Ele funciona através da plataforma digital da B3, que é a Bolsa de Valores oficial do país, onde as empresas que se inscreverem até hoje, dia 28, quinta-feira, nesse leilão, e podem ser empresas oriundas de qualquer setor, poderão concorrer a esse leilão de crédito de ICMS, que tem um deságio inicial de 7,9% das cotas. Então, de posse, quem lograr isso nesse certame ou nesse leilão, utilizarão esses créditos de ICMS já desagiados para pagamento dos seus impostos normais junto ao governo do estado de São Paulo. Então, o que acontece? Logicamente, quanto menor o deságio, mais essa empresa tem condição de ter êxito nesse leilão. É importante para todos envolvidos, especialmente nesse momento onde a economia sofreu um efeito abrupto de redução por conta dessa pandemia. É uma grande oportunidade para as empresas do estado de São Paulo inscritas no ICMS economizarem. Explica para a gente na prática como é que funciona isso. Eu tenho uma empresa e eu pago meus vários impostos, eu pago ICMS. Eu já tenho um crédito, eu vendi um produto e eu tenho crédito. Como é que funciona na prática? Eu vou lá e para quem interessa esse leilão? Ótimo, Jeremias. Quem é o setor beneficiário desses incentivos? Trata-se de um incentivo do governo do estado de São Paulo para o setor avícola, onde esse setor ele tem como retorno de crédito do ICMS 5% das vendas que ele efetuarem, certo? E esses 5%, eles são leiloados para pagar financiamentos que eles possam contratar junto ao Banco Desenvolve São Paulo. Ao término após esse certame ou após esses leilões, esses créditos são utilizados para pagamento desses financiamentos e o saldo remanescente desse leilão ele será devolvido a esses empresários do setor avícola. Ou seja, é um incentivo do governo do estado de São Paulo para desenvolver o setor avícola do estado. E, ao mesmo tempo, como eu já disse, nesse momento de pandemia, onde a economia teve uma redução muito grande, principalmente da atividade econômica, é uma grande oportunidade para empresas inscritas no ICMS do estado de São Paulo, de todos os setores, adquirir esses créditos de ICMS e, consequentemente, pagarem menos impostos. Porque quando eles utilizam esses créditos de ICMS, logicamente é um título que é na Bolsa de Valores, ele é desagiado, ele é reduzido o valor de face ou valor nominal e, logicamente, essa economia ele vai utilizar, quem adquiriu essas cotas, para pagamento dos impostos normais. Ou seja, Jeremias, ou seja, Priscila, todos que participam desse leilão ganham. Nelson, você falou assim, então, dos créditos, né, que então as empresas podem ter para pagar financiamentos. Esses financiamentos, a empresa pode tomar esse empréstimo quando ela recebe já esse crédito ou são dívidas já anteriores, financiamentos anteriores que ela pode quitar? Como funciona? Como funciona? Como se trata de um programa de apoio ao setor avícola, de incentivo,
E essas empresas do setor avícola são pequenos produtores, eles têm muita dificuldade em conseguir crédito na rede bancária. Com isso, com a criação desse programa que chamamos PROAVE, que eles têm direito a crédito de ICMS de 5% das vendas, eles pegam esses créditos de 5% e vão ao Banco Desenvolve São Paulo e dizem: eu quero um crédito, eu quero que... É como se fosse uma antecipação, certo? Eu quero um financiamento de valor X e dão em garantia esses créditos de ICMS que eles têm, certo? Por conta das vendas que efetuaram. Então, são dívidas que eles contraem e que já tem uma garantia certa para pagamento. Quando do leilão, esses créditos são financiamentos, os financiamentos são liquidados, eles passam a não dever no Banco Desenvolve São Paulo e as garantias são leiloadas e pagando esses débitos, certo? O remanescente devolve-se para eles. Ou seja, em última instância, é um programa que incentiva o desenvolvimento do setor avícola e, logicamente, beneficiando também outros setores que conseguem, eu diria, êxito nesses leilões, conseguindo título, que se torna título, né, já que é na Bolsa de Valores, por um valor menor do que o valor de face, ou valor nominal desses títulos. Nós estamos falando, desta feita, em 18 milhões de reais nesse leilão, que é o 16º leilão já feito pelo Banco Desenvolve São Paulo. Então, são 100 cotas, esses 18 milhões divididos em 100 cotas. Então, cada título desse que vai ser ofertado, cada cota dessa, são 181 mil reais de valor de face, certo? Então, isso tudo, toda essa engenharia financeira que ocorre na Bolsa de Valores, né, beneficia o setor avícola, beneficia todos os setores de empresas inscritas no ICMS e beneficia também o Banco Desenvolve São Paulo, que cumpre a sua missão de fomentar a economia de São Paulo através do apoio à micro, pequena e média empresa, e desta feita no setor avícola. Vale lembrar, Priscila, Jeremias, que nesse 16º leilão são 18 milhões, mas já no total de incentivo do governo do Estado de São Paulo a esse setor avícola, já nós estamos somando aí já um total de 423 milhões de reais para esse setor, desde o primeiro leilão. Tudo isso é efetuado via Desenvolve São Paulo. Eu diria que é uma engenharia financeira inédita, isso não tem em outros setores, e o setor avícola, que tem dificuldades de conseguir crédito na rede bancária, ele passa a ter acesso a banco e também vale frisar que as taxas de juros do Banco Desenvolve São Paulo são taxas de juros, tanto de taxa de juros como prazo de amortização e prazo de carência, eu diria, abaixo da rede bancária. É mais um benefício para esses empresários. Nelson, eu queria entender que você abriu dizendo que seria para todos os setores, depois restringiu ao avícola. Só explica para a gente melhor um pouquinho. Ótimo. Os créditos de ICMS só tem direito a esses créditos de ICMS para esses créditos irem para leilão na Bolsa de Valores, apenas o setor avícola. Quem pode, eu diria, ter êxito em conseguir esses créditos na Bolsa de Valores? Tem direito todos os outros setores, não beneficiados pelos créditos. Eles vão se beneficiar a partir do momento que eles conseguirem esses títulos, eles lograrem êxito nesse certame, nesse leilão, e conseguirem esses títulos por um valor menor, por um valor desagiado, que nós chamamos, com a redução, que o deságio é exatamente a redução do título em função do valor de face. Nós estamos falando do valor do título de 181 mil reais, o deságio inicial é 7,9, logicamente que o leilão é que vai dizer qual é o deságio final desse título. Então, essa diferença, todas as empresas podem participar. Porém, o incentivo é apenas para o setor avícola. Então, os que têm os créditos é o setor avícola. Quem pode participar do leilão? Todos os outros setores da economia do Estado de São Paulo, empresas inscritas no ICMS. Eu queria até que você explicasse um pouquinho para a gente, né, de onde vem, então, esses
18 milhões de reais que serão leiloados. E esse leilão, ele funciona como a gente já imagina e viu já em outras situações de você oferecer os lances, como, né, para quem é leigo, não conhece, então, até a Bolsa de Valores, como funciona, como faz esse leilão? Priscila, realmente é importante. Como nós estamos vendo, apesar de ser uma operação leilão, mas ela envolve todas, eu diria, praticamente o mercado financeiro inteiro. Por exemplo, quando você pensa em bolsa, está falando em mercado de capitais. Então já tem o leilão acontecendo na Bolsa Eletrônica de Valores do Brasil, oficial do Brasil. Ao mesmo tempo, você vai para outra ponta, que é o incentivo, que é o PROAV, que é o Programa de Apoio ao Setor Avícola. E você cria uma engenharia financeira através da Bolsa, certo? Onde beneficia, onde dá oportunidade de todas as empresas inscritas no ICMS adquirirem essas cotas com valor menor, adquirir esses títulos que estão ofertados de crédito de ICMS em forma de título, certo? Desagiados, né? E eles poderem utilizar isso para pagamento dos seus impostos normais junto ao governo do Estado de São Paulo. Mas de onde estão vindo esses 18 milhões, que é o leilão agora do dia 1º de fevereiro, né? Ele vai ocorrer no dia 1º de fevereiro, de 10 horas a meio-dia, na Bolsa Eletrônica. Eles estão vindo exatamente do incentivo que o governo do São Paulo está dando ao setor avícola. Eles, como eu falei anteriormente, o setor avícola ele tem de volta para eles em crédito de ICMS 5% das vendas que eles efetuam. Então, esses 5% que eles ficam de crédito de ICMS, eles podem vender no mercado direto, logicamente que eles vão ter um deságio maior, certo? E, logicamente, quanto menor o deságio, melhor para esses empresários do setor avícola. Esse incentivo, eles, em vez de levarem para o mercado normal, mercado secundários, não, ele leva para a Bolsa de Valores, que eles vão ter uma oportunidade melhor de vender esses títulos, e as empresas que adquirirem, certo, vão utilizar para pagamento dos seus impostos normais. Então, o Banco Desenvolve São Paulo, numa operação inédita, fez essa engenharia financeira para beneficiar esses empresários do setor avícola, além do incentivo normal do ICMS, que é os 5% das vendas, eles conseguirem vender esses títulos de maneira desagiadas, ou seja, com deságio menor e acessarem crédito, financiamentos junto ao Banco Desenvolve São Paulo, com taxas de juros menores e prazos de amortização e carência também menores, ou seja, em condições favoráveis vis-à-vis a rede bancária normal. Nelson, para ficar bem, então, frisado, né, fixo para as pessoas que querem, então, participar, as empresas, como, então, elas podem participar? Elas precisam se inscrever, então, na Bolsa de Valores. Explica para a gente o passo a passo, né, para quem ficou em dúvida, como funciona. Agora, o passo a passo para fazer parte desse leilão. Primeira coisa que tem que ser feito, e aí eu vou dizer aqui, alertar para o prazo, hoje é o último dia para as empresas que quiserem participar desse leilão, esse leilão de crédito de ICMS, precisam mandar uma declaração se manifestando que quer participar para o Banco Desenvolve São Paulo, certo? O banco pega todos esses títulos, todas essas intenções de participação e encaminha para a Bolsa de Valores. Feito isto, lembrando que hoje, 28 de janeiro, é o último dia, e o leilão acontecerá no dia 1º de fevereiro, na Bolsa Eletrônica de Valores, das 10 horas da manhã ao meio-dia, que teremos lances normais. Quem tiver o menor deságio, logicamente, levará as cotas. Nós estamos falando de 100 cotas, num total de 18 milhões. Então, falando 181 mil de valor de face de cada título, estão sendo 100 cotas, tá certo? Então, mais detalhes, podem olhar o edital desse leilão, está na página do Banco Desenvolve São Paulo, que é www.desenvolvesp.com.br. Nelson, eu queria também que você falasse um pouquinho para a gente do trabalho geral do Desenvolve São Paulo, né? Há aí, então, uma maneira de
fomentar a economia, né, no estado de São Paulo. Eu queria que falasse também para a gente das outras vertentes, outros braços, então, desse programa. Ótimo. Priscila, o Banco Desenvolve São Paulo foi o primeiro banco do país, né, a colocar linhas de crédito, 2 linhas de crédito, já na primeira quinzena ainda de março, à disposição das micro, pequenas e médias empresas do Estado de São Paulo, em condições favoráveis, do momento, em condições favoráveis, nós estamos falando de capital de giro, para atender a grande falta de liquidez daquele momento, ainda continua, atenuou um pouco mais, falta de liquidez das empresas que viram com a pandemia do coronavírus, de uma hora para outra, seu faturamento bruto mensal praticamente chegar a zero. Eu citaria, por exemplo, o setor de turismo, o setor de cultura e economia criativa, eles praticamente chegaram a zero, porque ninguém mais viajou naquele momento, teatro não existia mais, os cinemas fecharam, por conta de um protocolo que era necessário e é necessário, até para não haver eu diria, a propagação desse vírus, que é muito perigoso. Então, ao mesmo tempo que a curva da pandemia crescia do ponto de vista de infectados e também de óbitos, a curva da economia caía abruptamente. Então, o Banco Desenvolve São Paulo chegou nesse momento, adequou todo o seu planejamento ao Plano São Paulo. O Plano São Paulo são 3 grandes fases, né? A primeira fase, que é aquela fase que precisa mais de capital de giro, né? E ali nós entramos com 2 grandes produtos e nós tivemos o cuidado, nesse primeiro momento, de colocar recursos para capital de giro, injetamos 475 milhões naquele momento imediato, reduzimos as taxas de juros de capital de giro, criamos um fundo garantidor para que o micro e pequena empresa, que tem muita dificuldade em conseguir garantias, certo? Pudesse utilizar um fundo garantidor para poder ter acesso a esse capital de giro e, ao mesmo tempo, demos condições especiais. Redução de taxas de juros, aumentamos o prazo de carência chegou até 12 meses, porque nós não sabíamos quando essa economia iria voltar, certo? E como ela iria voltar, por conta da pandemia, e também colocamos um prazo de amortização desse capital de giro que chegou a 60 meses, certo? Então, criamos todas essas condições. Isso provou, e nós tivemos acesso, aprovamos mais de 8 mil empresas de imediato. Nós tivemos apenas no mês de abril e maio, comparando com os 2 meses pré-pandemia, eu estou falando aí de março e fevereiro, de fevereiro e março, nós tivemos um acréscimo de demanda de crédito para capital de giro do Banco Desenvolve São Paulo de 2.161%. Agora, todo esse trabalho que o banco teve, está tendo ainda, culminou o banco foi reconhecido pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento e pelo próprio ABDE, que é a Associação Brasileira de Bancos de Desenvolvimento, aqui do Brasil, como o banco que mais colocou medidas para atendimento às verdadeiras necessidades das micro, pequenas e médias empresas durante o período da pandemia. Vale lembrar que naquele período do início da pandemia, nenhum banco privado, e eu não estou colocando culpa nos bancos privados, até eles são referenciados em bolsa, eles saíam em socorro das micro, pequenas e médias empresas. E o Banco Desenvolve São Paulo já colocou na economia, somente durante o período da pandemia no estado de São Paulo, 1 bilhão e 800, sendo 1 bilhão e 200 em capital de giro e 600 milhões em standstill. O que é standstill? É a suspensão das prestações vincendas daquelas empresas que já têm contratos, né, débitos ou contratos, financiamentos, junto ao Banco Desenvolve. Nós demos ali um prazo, suspendemos o pagamento, as prestações, porque eles também estavam sem faturamento. Sim. Não adiantava só você dar crédito. Você tinha que pensar também naquelas empresas que já estavam
contratadas crédito dentro do Banco Desenvolve. Aí chama-se standstill, é a suspensão das prestações vincendas, certo? Também para dar um fôlego no caixa dessas empresas. Então, tudo isto, Priscila, tudo isso, Jeremias, foram coisas que nós fizemos dentro do período da pandemia, certo? Para mitigar ou para atenuar efeitos econômicos decorrentes da pandemia, certo? O mundo inteiro fez isso e nós tivemos, eu posso dizer, a sensibilidade de fazer um diagnóstico ou uma leitura de cenário, que é muito difícil dessa pandemia, de maneira muito imediata e de maneira proativa, eu posso dizer, sem nem querer aqui dizer que somos melhores do que os outros, mas nós tivemos o cuidado de fazer essa leitura de cenário e o governo de São Paulo ter aportado 475 milhões de imediato no Banco Desenvolve São Paulo para socorrer as empresas e também ter tido a sensibilidade de ter colocado 50 milhões de reais em fundo garantidor para que essas empresas não fossem atrás de avalista. Quem que quer avalizar alguém? Quem é que quer colocar, se ele fosse atrás de uma alienação fiduciária de um imóvel ou atrás de uma garantia de uma fiança bancária, eu iria aumentar o custo desse capital de giro e, além do mais, ninguém iria fazer isso. Verdade. Então, houve toda essa sensibilidade com relação ao Banco Desenvolve São Paulo, que é o banco, é o braço financeiro do governo do Estado de São Paulo. Nelson, eu quero agradecer a sua participação aqui no Jornal da Rede Alesp, que trouxe essas informações para nós, então que os empresários possam então ficar atentos, né? Hoje é o prazo, então muito obrigada. Eu falei com o Nelson de Souza, presidente do Desenvolve São Paulo, que falou então do leilão aí do ICMS. Bom,